O americano Martin Luther King Jr. foi um dos grandes ícones do século XX. A sua grande popularidade deveu-se à liderança que exerceu na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960. King possuía uma grande capacidade de discursar em público e de agregar um grande número de pessoas em manifestações pacíficas contra as leis de segregação racial do sul dos Estados Unidos. Por tal característica, ele chegou a receber o Nobel da Paz em 64 e 4 anos mais tarde a sua vida foi interrompida pelas mãos de James Earl Ray, que vai ser mais falado ao longo do nosso vídeo. De cedo, Martin Luther King tomou consciência da situação de segregação social e racial em que viviam os negros em seu país, em especial nos Estados do Sul. Em 1955, começou sua luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos inspirados na figura de Mahatma e na teoria de desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra a apartheid na África do Sul. No dia 11 de dezembro de 1955, a costureira negra Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery, o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares. O protesto silencioso de Rosa Parks propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos como medida de protesto. Martin Luther King apoiou a ação e pouco a pouco milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias, terminando em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery. O primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. No dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Miller, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila do ônibus. O movimento contra a segregação dos negros provocam a ira das autoridades de grupo racista como o Ku Klux Klan, que atacavam com violência os participantes, o próprio Luther King e os grupos ativistas Panteras Negras e o muçulmano Malcolm X. Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, sendo seu primeiro presidente. Passou a organizar campanhas pelos direitos civis dos negros. Em 1960, conseguiu liberar o acesso dos negros em parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. O primeiro caso em que Luther King envolveu-se diretamente com a luta pelos direitos civis dos negros foi o de Rosa Parks. Rosa Parks era uma mulher negra de Montgomery que foi presa em 1 de dezembro de 1955 por se recusar a se levantar e dar o seu assento a um homem branco. A lei segregacionista da cidade era aplicada também nos transportes públicos. No dia em questão, não havia na ala dos brancos mais nenhum assento disponível. O motorista então obrigou Parks a se levantar da ala dos negros para que seu lugar fosse ocupado por um branco. A prisão de Parks gerou enorme revolta, não apenas no Alabama, mas em grande parte do sul dos Estados Unidos. King destacou-se por defender publicamente Parks e por organizar manifestações que denunciavam a arbitrariedade da empresa de ônibus e da justiça. Ainda na década de 1950, King ganhou notoriedade nacional como ativista, mas foi no início da década seguinte que seu nome ficou mundialmente conhecido. No dia 28 de agosto de 1963, Luther King discursou para um público de 250 mil pessoas em Washington, capital dos Estados Unidos. Foi nesse discurso que ele expressou o desejo de ver seu país sem a segregação racial, como fica patente no trecho abaixo. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho de que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Um ano depois, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz como forma de reconhecimento de seu protagonismo na luta pelos direitos civis dos negros e pelo método pacifista empregado. Em 4 de abril de 1968, Luther King estava na sacada de um apartamento no Hotel Lorraine, na cidade de Memphis, estado do Tennessee, quando foi atingido por um tiro de espingarda que o matou. O autor do disparo foi James Earl Ray, um presidiário fugitivo. As investigações da polícia à época seguiram a pista que Ray teria sido contratado por políticos e outras pessoas de grande influência social para matar King. No entanto, com o tempo, não houve provas que comprovassem isso. O mais provável é que Ray, que era declaradamente racista, tenha agido por convicção própria.